Pacto Sinistro é um filme de 1951, dirigido por Alfred Hitchcock, estrelado por Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker e Leo G. Carroll. Um charmoso psicopata tenta coagir um astro do tênis a participar de sua teoria de que dois estranhos podem cometer o crime perfeito, trocando assassinatos, cada um matando a pessoa que o outro mais odeia. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 247 na lista, mais um filme do Hitchcock, como eu sempre comento, tem muitos, e esse é um clássico. Eu tava muito curioso pra assistir esse. É um filme muito famoso, eu nunca tinha visto, mas é um filme muito famoso, né? O Strangers on a Train, que é o título original dele. A sinopse, como de costume, eu não vou falar sobre como é que o filme termina, né? Mas eu acho que a sinopse diz basicamente o que acontece. De repente dá pra gente elaborar mais um pouquinho sobre isso, porque o que acontece é que... Bom, primeiro eu queria dizer que eu não acho ele... A ideia do charmoso psicopata, eu não acho que o filme retrata ele desse jeito, não. Eu não usaria o adjetivo charmoso pra me referir ao Bruno, que é o personagem, Anthony Bruno. Eu não chamaria ele de charmoso em nenhum momento, não. Psicopata ele é bastante. Eu acho que ele é muito insistente e ele se enfia na vida das pessoas. De repente você pode até argumentar que ele tem uma coisa de charme quando ele tá conversando com outras pessoas. Outras pessoas que não o protagonista. Tem uma cena em que ele tá numa festa, ele tá conversando com umas senhoras e realmente essa cena tem uma coisa dele ser meio charmoso. Mas a maior parte das cenas que a gente vê dele no filme é ele conversando com o protagonista, que é o jogador de tênis. E nessas cenas, pra mim, ele não passa nada de charmoso. Enfim, fica aí essa ideia. A coisa é que o filme começa com eles no trem e o Bruno chega pra ele. O jogador de tênis é levemente famosinho. Diz que ele não é profissional, né? Então eu acho que ele é mais famoso tipo de coluna social, assim. E não propriamente de ser um atleta famoso. E ele namora a filha de um senador, se eu não me engano. Um político, que eu acho que é senador. E é toda uma coisa, só que ele tem uma esposa. E o Bruno já sabe de tudo isso. Então eu imagino que tudo isso sai no jornal, né? De algum jeito. Que ele é casado, só que ele tem essa namoradinha, ele tá querendo separar da esposa, e aí no momento em que eles se encontram no trem, ele tá indo até a esposa tentar acertar o divórcio. Só que o Bruno já chega pra ele e fala que ele teve essa ideia, ele solta do nada, assim, ele reconhece o cara, né? E ele joga pra ele essa ideia de que eles podiam matar a pessoa um do outro. E o cara, o jogador de tênis, né? Que é o protagonista ali do filme, que é o personagem do Farley Granger, que é o Guy. É o Guy e o Bruno. O Guy é o jogador de tênis e o Bruno é o psicopata. O Guy, a todo momento, acha absurdo tudo que ele tá falando. Ele nunca concorda. A todo momento, tudo que ele tá falando é absurdo. E outro cara falando, não, a gente podia fazer isso. Ia ser uma coisa, olha, ótima. Olha essa ideia incrível que eu tive. Eu mato a sua esposa pra você, porque você tá precisando resolver as coisas com ela. E eu mato ela pra você. E você vai e... mata o meu pai, porque eu odeio o pai. E o Bruno falando, né? Porque eu odeio o meu pai, ele é um problema na minha vida e tal, mas se eu matar ele vai ser muito suspeito. Então você mata ele pra mim e eu mato sua esposa pra você. E é isso. E o Guy fica o tempo todo falando, não, que ideia absurda. Tipo, isso não faz nenhum sentido, isso não vai acontecer. E aí ele sai, vai encontrar com a esposa pra tentar resolver as coisas do divórcio e ela fala que ela não quer. Que ela não quer o divórcio, que ela quer arrancar dinheiro dele e que ele tá nesse relacionamento aí com a filha de um senador, então gente rica, e que ela quer arrancar dinheiro dele. E se ela continuar sendo esposa dele, ele vai continuar jogando tênis, vai ficar famoso, vai ganhar dinheiro, e ela quer ser rica e ela não tá afim de largar ele não, mesmo que eles já não tenham um relacionamento, porque ele já não tem, ela tem outro cara, sabe? Não é uma coisa tipo, ele tá querendo largar uma esposa que ainda gosta dele, não, a esposa dele também largou mão, ela já tem outro cara. Na verdade, o relacionamento deles, pelo que o filme fala, o problema foi que ela ficou com outro cara primeiro. Ele descobriu que ela tava ficando com outro cara, e aí por isso eles se separaram entre aspas, mas não oficialmente, e aí agora eles estão querendo se separar oficialmente e ela não quer. Mas aí o que acontece é que o Bruno vai e faz a parte dele do acordo, entre aspas, que só ele decidiu na cabeça dele, né? Ele faz a parte dele e ele mata ela. E tudo isso é cedo no filme, né? Tudo isso ainda é a premissa básica do filme. Eu sei que a sinopse não fala essa parte, mas eu não diria que isso é um spoiler. Eu acho que o filme é daí pra frente, assim. Mas ele vai e mata ela. Só que o problema é que ele faz a coisa, principalmente porque ele faz por conta própria, ele não faz de um jeito em que realmente acontece o que ele falou tanto, que o outro não pode ter sido quem matou, sabe? O Guy. Ele faz a coisa num momento em que dava tempo do Guy ter matado ela, pegado um trem e ido pra outro lugar onde ele
foi encontrado depois, sabe? Então, ele não cria o álibi perfeito para a pessoa que tinha motivo para matar, como ele descreveu no trem que ele ia criar. O que me incomoda um pouco, eu fico curioso para saber se é no livro, porque eu sei que o filme é bem diferente do livro. Muitas coisas são iguais, mas eu sei que tem um tanto de diferença em relação ao livro. E eu fico curioso com esse ponto, porque eu acho que esse ponto para mim estragou um pouco a ideia. Eu queria que ele tivesse criado a situação do crime perfeito e que a coisa fosse problemática por outros motivos. Mas nem isso ele criou, então ficou meio à toa, assim. Enfim, o resto do filme todo é o Guy tentando provar que é inocente, porque a polícia tá em cima dele o tempo todo. Ele não pode, ou sente pelo menos que ele não pode simplesmente dizer não, foi esse outro cara que eu conheço e ele disse que fez, porque esse outro cara vai dizer pra polícia que foi o Guy que mandou, sabe? Ele vai falar pra polícia que o Guy concordou com o plano absurdo dele e que o Guy tava sabendo. E aí vai ficar a palavra de um contra a palavra do outro. Sendo que o fato do outro não ter qualquer motivo pra matar aquela mulher vai fazer a polícia acreditar na versão dele, porque o Guy saber é a única justificativa pra ele ter matado ela, né? Não existe uma justificativa pra ele ter matado ela à toa, sem que o Guy estivesse participando. Então, ele tem que provar que é inocente de algum jeito por conta própria, porque se a polícia pegar o cara apenas, vai dar ruim pra ele. O cara vai acusar ele, mesmo que ele seja inocente, porque ele realmente é. Ele nunca concordou com o plano do cara. E aí é isso. O grande decorrer do filme aí é isso, é o cara aparecendo o tempo todo, porque ele fez a parte dele, agora ele quer que o Guy mate o pai dele, ele quer que o Guy mate o pai do Bruno, o Bruno quer. Então ele fica perseguindo o Guy, todo lugar que o Guy vai ele tá lá, porque ele fica insistindo, falando, olha, eu fiz minha parte, agora falta você fazer a sua, só que o Guy nunca combinou com o plano, sabe? E acaba no final, o suspense da história é basicamente esse stalker seguindo o Guy a todo momento, querendo que o Guy mate o pai dele e, né, tentando forçar essa barra, esse cara completamente psicopata que matou a mulher do cara porque quis, perseguindo o Guy e o Guy tentando se inocentar. Esse é o grande suspense ali do decorrer do filme. Bom, o filme foi adaptado oficialmente por Raymond Chandler e Xenzi Ormond do livro de 1950 de mesmo nome no caso Strangers on a Train. Eu não olhei como é que saiu aqui em português pra saber se o livro tá como Pacto Sinistro ou se tá com um nome diferente. Mas o livro é escrito pela Patricia Highsmith, que é famosa aí em livros de suspense, né? É um livro bem famoso. Tenho vontade de ler ainda um dia. Aparentemente o Hitchcock comprou os direitos para fazer o filme por $7.500, porque era o primeiro livro dela, esse foi o primeiro livro que ela fez. E aparentemente o Hitchcock tinha uma coisa que ele fez nesse, e a internet me diz que ele fazia com frequência, que ele comprava os direitos dos livros aí que ele queria adaptar de uma maneira que a pessoa vendendo não soubesse que era ele que estava comprando. Porque se soubesse que era ele, porque ele já era muito famoso, ia querer cobrar mais caro. Mas como não sabiam que era ele, topava mais barato, porque pensava, vamos fazer um filme, mas de repente vai ser uma produção baixa. No momento em que é um filme do Hitchcock, fala, então tem dinheiro. Então ele sempre fingia que era outra pessoa comprando. Não sei exatamente como que ele fazia isso, mas era uma prática comum. E a Patricia Highsmith ficou bem irritada quando ela ficou sabendo, muito tempo depois, provavelmente quando o filme foi lançado, né? Ou quando o filme foi divulgado, que quem tinha comprado tinha sido Hitchcock e tinha sido por tão pouco. Eu disse que o filme foi oficialmente adaptado por Raymond Chandler e Xenzi Ormond, porque a coisa foi a seguinte: o Hitchcock primeiro passou por um cara, que eu não vou lembrar agora o nome dele, para fazer uma adaptação. Ele fez. O Hitchcock não gostou muito da versão, mas achou ok, tava funcionando. Só que ele queria que o roteiro fosse assinado por alguém famoso, porque isso ia ajudar a hypar ali o filme. Então ele queria um nome de peso que na divulgação fosse chamar atenção e fosse ajudar a atrair bilheteria para o filme. E aí ele foi atrás de diversos outros autores que ou eram roteiristas famosos ou eram autores de literatura que também faziam roteiro. Ele falou com vários, ninguém quis. Até que ele chegou no Raymond Chandler, que, né, tanto já teve filmes aqui baseados em livros dele, como a gente já teve também filmes com o roteiro dele aqui. E ele chegou no Raymond Chandler, o Chandler topou. Só que aparentemente eles brigaram muito no decorrer dessa versão do roteiro sendo feita pelo Chandler, porque, né, ele foi realmente reescrever o roteiro. O Hitchcock não gostou de nada do que ele fez, todas as coisas que o Chandler colocava no roteiro, todas as mudanças que ele fazia, o Hitchcock não gostava de nenhuma. Eles brigaram bastante, até que no final das contas o Hitchcock resolveu entregar o projeto do roteiro para outra pessoa. E aí que surgiu a Xenzi Ormond, que era uma conhecida de alguém ali,
Foi um contato que eles arranjaram com essa pessoa e ela que foi fazer o roteiro do filme. Conta-se, ela, se eu não me engano, contou numa entrevista que no momento em que ela foi chamada e ela foi falar com o Hitchcock fez todo um drama pegando o roteiro que o Chandler tinha escrito só com 2 dedos, assim, como se ele tivesse com nojo, jogando no lixo pra falar pra ela: a gente vai partir daqui, o roteiro é seu, você não vai pegar esse roteiro pra transformar, porque esse roteiro é um lixo, então faça o seu do seu jeito. E aí, parece que a única coisa na qual tanto Hitchcock quanto Chandler concordavam é que o roteiro do filme não era dele. Não era o roteiro que ele fez. Realmente jogaram fora, não tinha nada dele ali. Não usaram o roteiro dele para reescrever. Então, nenhum dos dois queria que saísse com o nome dele. Nem o próprio Raymond Chandler queria que saísse com o nome dele. Mas nessa altura ele já tinha assinado contratos, né, relacionados a isso. E o que aconteceu no final foi que a Warner insistiu que o nome do Chandler tinha que ficar. Então, por decisão da Warner Bros., saiu com o nome do Chandler e da Xanthi Ormond, que é quem realmente fez o roteiro, mas nada do que o Chandler escreveu tá no filme. O roteiro dele não foi usado em absolutamente nada. Uma das coisas que se fala muito sobre esse filme é a fotografia. A fotografia desse filme é muito comentada. Diversas cenas específicas, né? Mas são muitas cenas, assim, que as pessoas gostam bastante e estudam bastante. Uma delas, em especial, que é a cena mais comentada, é a cena do assassinato. Porque o Bruno mata a Miriam, que é a esposa do Guy, enforcando ela, e ela usa uns óculos bem grossos, que inclusive parece que era um problema pra atriz, porque a atriz não precisava usar óculos, e ela disse que ela com esses óculos na cara não enxergava nada, porque não fizeram de vidro, fizeram um óculos de verdade. E aí o óculos cai, e a gente vê o cara estrangulando ela pela lente do óculos, pelo reflexo da lente do óculos. Numa cena que aparentemente, na época, foi bem difícil de fazer, é feita de um jeito muito complexo, eu até não vou elaborar aqui em como ela é feita, mas a internet me diz que foi uma coisa bem mais complexa do que parece, porque não foi filmado com... não é um reflexo de verdade, eles tiveram que fazer toda uma coisa mirabolante pra funcionar, mas não é um reflexo simples, porque o reflexo leva em consideração... o jeito como a gente vê, né, que parece um reflexo, mas não foi. Leva em consideração o fato de que a lente é uma lente curvada, então a gente vê curvado, só que isso teve que ser filmado com uma lente especial para que fosse filmado assim, para depois ser juntado ali na cena. É uma coisa toda complexa, é muito mais complexo do que parece assistindo realmente, mas é uma cena interessante. Eu acho que a gente assistindo já passa a ideia de que é uma cena interessante, é uma cena criativa, é um jeito de mostrar uma coisa mais criativa do que mostrar simplesmente, mas realmente parece que foi bem mais complexo de fazer do que parece. Como eu falei, eu não li o livro, eu até comecei ele uma vez, mas na época eu acabei não continuando. Eu tenho vontade de tentar de novo outra vez, principalmente agora que eu vi o filme. Mas aparentemente no livro, o Guy concorda com o plano, ou pelo menos em algum momento ele executa a parte dele do plano também, de matar o pai do Bruno. Então ele não é tão inocente como no filme. No filme ele é totalmente inocente, né? E ele tá o filme inteiro tentando provar sua inocência e pegar o outro cara. No livro, aparentemente, um detetive acaba pegando o Guy, porque o Guy matou também, sabe? O Guy também fez a coisa, e aí parece que, pelo menos dizem que a mudança da personalidade do Guy pra ser inocente em vez de ser um culpado também, teria sido aí uma coisa por conta da censura, né? Não necessariamente um pedido da censura, mas uma coisa já feita antecipadamente para que a censura não se incomodasse. No fim das contas, a gente sabe, a gente já viu filmes aí em que o protagonista é uma pessoa ruim e comete crimes, a questão é que ele tem que ser punido no final. Desde que ele seja punido no final, eu acho que tava tudo bem, por filmes que a gente já viu até aqui. Eu entendo a intenção dele de fazer uma coisa diferente, e eu acho que ficou bom. Assim, aparentemente é muito diferente do livro, mas eu achei que ficou um bom resultado. Quando o filme foi lançado, ali em 1951, ele recebeu críticas mistas, assim. A crítica não gostou tanto assim do filme, não achou ruim, mas também não foi um grande sucesso entre críticos. O público gostou bastante, então entre o público aí fez bastante sucesso. O filme chegou a ser indicado ao Oscar de melhor fotografia preto e branco. Como eu falei aqui antes, a fotografia do filme é um dos pontos fortes, mas ele perdeu, acabou não ganhando esse Oscar. Aparentemente o filme chegou a ser lançado com 2 versões, e aí algumas cenas mudam, tem cenas que não tem uma, tem na outra, não tem, né, vice-versa. Não encontrei muito detalhe sobre quais cenas somem e tal, não parece mudar, não parece fazer tanta diferença assim em relação ao filme, no geral. Mas o Hitchcock aparentemente dando entrevista para uma biógrafa uma vez, disse que ele não gostava de nenhuma das 2 versões, e de que, na verdade, para ele, o filme tinha que ter terminado com o Guy no parque de diversões
que é onde o assassinato aconteceu. Era pra ter terminado com ele no parque de diversões, falando que... depois que ele foi inocentado, dizendo que o Bruno era um cara muito inteligente. Eu acho que essa cena tá no filme, talvez, eu não tenho certeza. Mas ele disse que era pro filme ter terminado ali. Eu não lembro agora se realmente se tem essa cena no filme ou se ela nem acontece. Mas era pra ter terminado assim, o que faz eu pensar que... Enfim, eu não contei saber como é que o filme termina, eu vou continuar não contando. Eu não sei se parte do acontecimento do final do filme não era pra ter tido. Depois do filme, depois da conclusão da história, a gente tem mais uma ceninha pra mostrar como é que as coisas ficaram depois. Eu acho que no fim, essa ceninha incomodava muito o Hitchcock, sabe? Uma ceninha meio felizes, tudo resolvido, acabou a história. Eu acho que essa cena incomodava ele. Mas parece que a Warner fez questão, não gostou do final que o Hitchcock queria e acabou sendo responsável ali por decidir como que o filme ia terminar. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre isso. O livro começa citando uma coisa que eu encontrei uma menção bem curta na internet sobre o assunto, mas ele começa dizendo o seguinte, que não é surpresa que o Hitchcock tenha se interessado por esse livro, porque o livro contém elementos encontrados em praticamente todos os filmes de Hitchcock. Uma fascinação por assassinatos mal entendidos e desejos homossexuais não exatamente reprimidos. Eu encontro a internet dizendo que a primeira adaptação do roteiro, aquela inicial antes do Raymond Chandler, que foi feita pelo Whitfield Cook, essa versão a internet me diz que tinha alguma coisa homossexual nela. Eu não sei o que, eu não vi no filme, sabe? Eu não entendo isso no filme, sinceramente. Eu não sei se eles querem dizer que a obsessão do Bruno pelo Guy pode ter alguma coisa assim, eu não acho que ele age desse jeito. Não parece pra mim que ele tem interesse no Guy, ele quer que o Guy mate o pai dele o tempo todo, ele é bem maluco, ele é completamente psicopata, ele cismou com esse cara, mas eu não acho que o filme retrata de um jeito que ele cismou com esse cara de um jeito atração sexual. Ele cismou com esse cara porque ele é maluco e ele pegou esse cara pra ser o alvo dele, o alvo da doideira da cabeça dele, e porque ele enxerga nesse cara, tipo, esse é um cara que eu sei que ele tem alguém atrapalhando a vida dele, então eu vou lá fazer minha proposta porque eu tenho alguém na vida dele pra eu me oferecer pra matar, pra que ele possa fazer a parte que eu quero também, sabe? Então, enfim, eu não enxergo. Diferente de outros filmes aí que a gente já viu aqui, eu não vi isso ser muito comentado quando eu tava pesquisando pro roteiro. Eu não vi isso ser um assunto muito comentado, eu só vi isso ser dito que tava lá na primeira versão do roteiro. Inclusive, não vi nada dizendo que isso ficou na versão final. Então, não sei, mas o livro tá falando aqui. Já falei algumas vezes sobre eu sentir que as pessoas encontravam isso onde não tinha e onde tinha elas deixavam de lado, né? O livro não cita eu não lembro se o livro não cita ou se cita muito vagamente esse assunto no Festim Diabólico, em que isso é muito mais visível e nítido. Enfim, vou continuar. O livro já me passa uma informação errada aqui, que eu acho que eles não fizeram uma pesquisa muito grande, porque diz... contando com um grande roteiro de Raymond Chandler, mas sabemos aí a essa altura que o roteiro não é do Raymond Chandler. O nome dele tá nos créditos, tá, mas o roteiro não é dele. E, de novo, o próprio Raymond Chandler concordava que não era pro nome dele estar lá, não tem nada do que ele escreveu ali. O livro fala um negócio aqui que eu falei errado, deixa eu me corrigir. Eu falei que o nome do personagem do psicopata era Anthony Bruno. O nome dele no livro é Anthony Bruno. No filme é Bruno Anthony. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas no filme é Bruno Anthony. Mas no livro é o contrário. Aí o livro diz assim: quase uma comédia de humor negro, Pacto Sinistro também funciona como um bizarro ritual de acasalamento, no qual Granger faz o papel do homem certinho e Walker o do louco extravagante. Eu não sei de onde eles estão tirando esse relacionamento entre os dois. O cara é um stalker. Parece pra mim que você enxergar a relação desses dois como uma relação romântica, mesmo que disfarçada, reprimida ou alguma coisa do tipo, é o mesmo que dizer que qualquer pessoa perseguida por um stalker, como acontece diversas vezes na vida real, tem um relacionamento com o stalker, um relacionamento amoroso, estranho talvez, mas tem. Não dá pra dizer que a perseguição de uma pessoa a outra gera uma coisa em conjunto, porque não gera, sabe? Não tem resposta pra gerar alguma coisa. É uma afirmação muito problemática que encontra paralelos extremamente problemáticos na sociedade que a gente vive, no mundo real, sabe? Não dá pra você dizer esse tipo de coisa. O cara é um stalker. Como que é um ritual de acasalamento? Enfim, eu acho assim...
salvo comentários bizarros que eu encontro no livro ali em relação ao filme, eu concordo que é um filme ótimo, o filme é muito bom, eu gostei bastante de assistir. Eu já falei isso aqui diversas vezes em relação a filmes do Hitchcock. Ao mesmo tempo que eu não concordo que tenha tantos filmes dele na lista, eu geralmente gosto dos filmes. Teve aí alguns filmes que me incomodaram um pouco, mas nenhum filme eu não gostei. Eu acho que eu acabo sendo um pouco mais crítico em relação aos filmes dele justamente por ter tanto, porque eu me sinto muito incomodado com esse excesso de presença, e eu acho que tem alguns filmes que não são tão bons assim comparados com outros filmes dele mesmo, para necessariamente estarem aqui. Eu acho que alguns atrapalham um pouco. Tem esse filme maravilhoso, aí tem esse aqui que de repente já não é tão bom assim, podia ter guardado, porque daqui a pouco vai ter outro maravilhoso, podia só ter os maravilhosos. Eu sei que opiniões de outras pessoas vão ser diferentes da minha, né? Outras pessoas gostam de filmes diferentes dos que os meus, normal, tá tudo bem. Mas assim, não teve nenhum filme até hoje, eu não lembro pelo menos de nenhum filme do Hitchcock que eu não gostei do filme assim inteiro, que eu achei, tipo, ruim de ter assistido. Já teve alguns filmes que teve coisas nele que me incomodaram, mas teve outras coisas no mesmo filme que eu gostei. Então assim, no geral, eu concordo que é um diretor muito competente, muito. Eu concordo que é um diretor que fez grandes filmes na sua carreira aí. A gente ainda não chegou nos mais famosos. A gente ainda tem pela frente Janela Indiscreta, que eu acho que é o próximo filme do Hitchcock que vai vir aqui. Tenho quase certeza que é o próximo. A gente vai ter mais pra frente Psicose, sabe? A gente vai ter... Tem mais filmes ainda, muito famosos do Hitchcock, que ainda não apareceram aqui. Então, as grandes obras-primas que se considera dele, a gente não chegou nelas ainda. A gente já assistiu uns 10 filmes dele aqui. Então, assim, eu tô gostando dos filmes. Eu gosto de um filme de suspense. Eu gosto do gênero de filme que ele fazia. É fácil me agradar com isso. Então, eu gosto. Mas eu tô aqui pra ser crítico também, né? Eu tenho que ser crítico. Gostar não é suficiente. Preciso enxergar além de apenas gostar. Então, eu acho que a ideia desse filme é muito boa. É diferente do que eu esperava, porque eu achava que, na verdade, eles iam ter a ideia, a conversa sobre um matar a vítima do outro. Eles iam executar. E o resto do filme ia ser, sei lá, a polícia tentando encontrar provas pra incriminar eles. E esse ia ser o decorrer do filme. Eu não tava esperando essa história de que, na verdade, um deles não fez e o filme todo é ele tentando se inocentar. O que me surpreendeu positivamente, né? Foi uma história interessante e diferente do que eu tava esperando. É bom quando a gente pega um negócio que não é o que a gente espera, mas é bom, né? Então, assim, é um filme que eu adorei assistir. Eu garanto pra vocês que se eu tivesse montando essa lista, ele não estaria aqui, porque eu tentaria fazer ao máximo possível reduzir a quantidade de filmes do mesmo diretor. Mas é um filme que eu recomendo no geral. Assim, eu imagino que todo mundo aí a essa altura já assistiu um filme tão famoso. Eu não sei porque eu nunca tinha visto. Eu já falei aqui, né? Eu não era tão bom assim de ver filmes mais antigos. Apesar de sempre ter tido muita vontade, eu ficava enrolando e nunca via. Mas é um filme que eu sempre tive vontade de ver e não me decepcionou em nada. Assim, é um filme bem legal. Eu acho que é um filme muito bom. Eu tenho menos reclamações com esse do que eu tenho de algum dos últimos filmes do Hitchcock que a gente viu aqui, que sempre tinha alguma coisinha que me incomodava muito. Esse aqui eu não sei nem dizer nada assim que me incomodou propriamente. Eu gostei bastante de assistir, assim. Eu acho que nesse momento, de todos os filmes da lista que a gente viu do Hitchcock, o meu preferido ainda é Sabotagem, que foi um dos primeiros lá atrás. Ainda é meu preferido dele, porque eu acho que é o filme que mais me impactou, é o que eu achei mais criativo e original. Então aquele filme ainda é talvez meu preferido, com Rebecca em segundo lugar, porque eu gostei muito de ver Rebecca. Mas eu acho que esse filme é muito bom também. É um filmaço, assim, então recomendo quem quiser assistir. E acho que é isso. Já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!